Olá, igreja! Hoje a gente recebe para uma entrevista mais do que especial o pastor Josué Valando Júnior. Ele é pastor da Igreja Batista Central, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e veio visitar a nossa igreja. Olá, pastor, é um prazer recebê-lo em nossa igreja. Gostaria que o senhor contasse como que começou assim, a vida do senhor como pastor, o despertar do senhor para a igreja. Bem, eu terminei a faculdade de informática, fui trabalhar como analista de sistemas e trabalhei muitos anos como analista. E durante esse período eu liderava a juventude da igreja, pregava aqui, pregava ali, e chegou um ponto que a coisa se tornou incontrolável. Não havia a menor dúvida de que eu não seria feliz em mais nada na minha vida que não fosse no ministério pastoral. Foi quando eu fui para o seminário, continuei trabalhando como analista de sistemas e fui para o seminário. Ao final dos 4 anos de seminário, eu falei, olha, agora está na mão do Senhor. Se ele abrir uma porta, eu irei, mas enquanto ele não abre, vou trabalhar, vou ganhar dinheiro. Foi quando eu coloquei meu currículo no mercado e fui trabalhar numa outra empresa. Até que finalmente comecei um processo de sucessão pastoral na Igreja Batista do Bom Retiro, em Ipatinga. E aí participei daquele processo e Deus acabou confirmando a nossa ida para lá. Deixei a empresa que eu trabalhava, minha esposa deixou a empresa que ela trabalhava, e no dia 18 de abril de 1998 eu assumi a Igreja Batista do Bom Retiro. Fiquei lá por 5 anos e meio, um tempo maravilhoso, um tempo de grandes bênçãos, até que Deus nos direcionou para ir para o Rio de Janeiro e começar um trabalho, né? Era uma igreja que já existia, mas muito pequenininha, com 20 e poucas pessoas, e a gente foi ali para dar prosseguimento a esse trabalho. O Rio de Janeiro, sem dúvida, sim, um desafio. Pelo que a gente vê na televisão, Rio de Janeiro, uma cidade com tantos desafios, as pessoas tão afastadas de Deus. Como que foi assim, chegar lá, uma igreja de 20 membros, hoje fazer uma igreja grande? Como que foi esse desafio para o senhor? Como que foi o trabalho do senhor? Bem, quando você chega num lugar como o Rio de Janeiro, eu não cheguei num lugar que eu desconhecia, porque eu morei no Rio até meus 28 anos de idade, né? Mas eu perdi os links, né, com as pessoas. Depois de 5 anos e meio fora, você já não está mais no dia a dia, você já não está mais na pauta das pessoas. Então, eu cheguei ali e tinha que começar o trabalho muito sozinho, porque cada um estava envolvido na sua vida, eu também nem sabia para onde que andava um ou outro, e eu tinha um grupo de 20 e poucas pessoas, numa comunidade rica, uma comunidade de nível alto em termos econômicos, que é a Barra da Tijuca. No entanto, eu tinha 2/3 desses 20 e poucos membros da igreja de uma comunidade carente chamada Tijuquinha, e tinha 1/3 que morava na Barra, Recreio dos Bandeirantes, Jacarepaguá, uma área um pouco mais favorecida economicamente ali. E um desafio maior naquele momento era colocar uma visão para aquela igreja tão pequenininha, tão carente, de que nós estávamos ali para fazer algo significativo, algo relevante, algo que a cidade ia saber que existia, algo que a cidade se sentiria abençoada por existir, algo que a cidade ia querer saber como que aquilo aconteceu. Então eu me lembro do meu primeiro dia falando para a igreja, e eu falando, olha, essa igreja aqui vai ser uma grande igreja, uma das maiores igrejas dessa cidade. Essa igreja vai fazer algo relevante aqui, nós vamos ganhar multidões para Jesus. E parecia um discurso de um doido, né? Um cara assim meio esquizofrênico, assim, sonhando sozinho, sabe? Mas Deus foi confirmando, e o início foi mais difícil, mas Deus foi confirmando, foi chegando um, chegando o outro. A gente não tinha estrutura física, a gente não tinha dinheiro, a gente reunia numa escola municipal, a gente não tinha gente bancando projetos, mas a gente tinha uma coisa para dar, amor. E a pessoa que entrava ali, eu já chegava perto, já começava a dar carinho, já falava assim, você não quer ir lá em casa essa semana não? Eu já chamava essa pessoa para uma célula na minha casa. E o cara falava assim, a igreja não tem nada, para as crianças não tem nada, tudo sujo, numa escola municipal. Mas nunca um pastor me chamou para ir na casa dele. Carinho, né?
E aí ele falava assim, poxa, eu vou lá ver qual é. E nessa que ele ia lá em casa, minha esposa fazia ali um bolinho, um lanchinho, e a gente lanchava com aquelas pessoas, fazia um estudo bíblico, e muitos não queriam ir embora, ficavam lá até tarde, e assim foi o início, muito difícil, com muita luta, com muitas lágrimas, com muitas dúvidas, de perguntar para Deus, eu acertei vir para cá mesmo, mas dia após dia, confiando no Senhor, a gente chegou lá. Rio de Janeiro, uma cidade assim, onde tudo acontece, né? O senhor deve lidar com pessoas famosas também. Como que é isso, assim? São pessoas carentes mesmo da espiritualidade. Como que o senhor trabalha com esse tipo de pessoa? A nossa igreja é visitada por muita gente famosa. Volta e meia, você olha assim e vê que está sentado lá um cantor famoso, ou um jogador de futebol. O que eu entendo é que duas premissas você deve ter. Primeiro, entender que gente é gente. O filho do pobre fuma pedrinha de crack. O filho do rico cheira cocaína. Mas os dois são drogados. O empresário rico se entrega uma prostituta de luxo. O pobrezinho procura uma prostituta toda desdentada, toda capenga. Mas os dois estão se prostituindo. Um toma uísque caríssimo, o outro cachaça. Mas os dois são alcoólatras. Gente é gente. E nós precisamos dessa concepção quando a gente trata com qualquer ser humano. Porque senão você começa a tratar a pessoa pelo que ela tem, ou pelo status que ela tem, ou pelo poder que ela tem, ou pelo dinheiro que ela tem. E aí você deixa de ser você. Então, uma segunda premissa fundamental é que você deve tratar as pessoas da igreja como vidas. E você nunca deve dar a menor chance daquela pessoa duvidar de que o que importa para você é a vida dela e não o que ela tem. Então, convivendo com jogadores famosos, ou com cantores, ou com gente reconhecida na política, minha postura tem sido sempre de nunca pedir nada. Por exemplo, eu tenho jogadores de futebol que frequentam a igreja, eu nunca pedi uma camisa. Eu pedi, não dá para arrumar uma camisa não, nunca pedi uma camisa. Eu falei, eu compro uma camisa. Se eu quisesse um autógrafo dele, eu compro uma camisa e peço para ele autografar. Porque quando você pede uma camisa, você se iguala ao que todo mundo faz. Todo mundo pede camisa. Aí o pastor pede, fala, pô, mais um para ficar me pedindo coisa. Então são detalhes. Eu me lembro de um jogador que ele é crente em Jesus, e eu posso falar o nome dele aqui porque ele é um homem honrado, que é o Walter Minhoca. Ele foi jogar no Flamengo, ele começou a frequentar a nossa igreja, e quando ele estava saindo do Flamengo, ele virou para mim e falou assim, pastor, eu queria te agradecer. Eu falei, pelo quê, cara? Você que abençoou tanta gente aí esse tempo aí? Ele disse, não, porque por muitos lugares que eu passei, eu fui tratado como jogador de futebol. E aqui o Senhor me tratou como pessoa. Naquele dia eu vi que a gente estava no caminho certo. Aí depois, quando eu fui conviver com gente muito mais famosa até do que o Walter, né, gente conhecida no mundo inteiro, a filosofia de tratamento foi a mesma. E as pessoas sentem a diferença. Queria que o senhor falasse ainda sobre isso. O senhor disse que tem um programa, né? A igreja tem um programa, o senhor fala para muitas pessoas. E eu queria que o senhor falasse dessa experiência, a televisão, a internet, chegando nas pessoas, porque hoje os meios de comunicação atingem diversas pessoas e são assim, importantes também na evangelização. Como tem sido essa experiência? Durante muito tempo, eu vi que a televisão, o rádio, e até hoje, ele é dominado por igrejas neopentecostais. São irmãos em Cristo, são pessoas preciosas, nós estamos aqui louvando a Deus pela vida deles. Mas o discurso da igreja neopentecostal é um discurso evangélico neopentecostal, e acaba que todo mundo acha que a única forma de falar da igreja e o único pensamento da igreja é o pensamento neopentecostal. Então eu entendo que a gente tem que ter a igreja neopentecostal, mas tem que ter também as outras igrejas.
povo tem que saber que existe gente que prega um evangelho diferente em alguns aspectos. Por exemplo, a teologia da prosperidade. Não é uma teologia da Igreja Batista, não é uma teologia da Igreja Presbiteriana, Metodista, mas para o mundão, todo mundo em igreja pensa igual. Então, eu tinha como um alvo entrar na televisão, primeiro que eu queria mostrar a mensagem da cruz, não a teologia da pobreza, porque eu não sou a favor disso, mas que entre a teologia da pobreza e da riqueza, que é um meio termo, que é uma vida na dependência do Senhor, uma vida em que você valoriza o que você consegue, mas aquilo que você consegue, aquilo não domina você. Você pode ter o dinheiro, mas o dinheiro não te tem. E a partir dessa perspectiva, você pode viver uma vida em que aquilo que você tem é para abençoar outros. O reino cresce com aquilo. Então a gente tem pregado esse evangelho na televisão. Começamos com 20 mil, 30 mil, 40 mil. Hoje a gente tem 120, 130 mil pessoas assistindo o programa todo domingo, pela Bandeirante, às 8 horas da manhã. Apenas no Grande Rio, a gente não está no estado todo do Rio, só no Grande Rio, 140 mil pessoas, ou seja, é muita gente. É muita gente. Eu estou chegando a pessoas que eu nem sei. Eu recebo carta de presídio, eu recebo carta de mulher que foi abandonada, eu recebo carta de empresário, eu recebo carta de pastores, dizendo que aquilo está alimentando a vida deles. Então o reino é isso. Se eu for pensar na igreja local, vou para a televisão para trazer gente para a minha igreja, é melhor parar. Porque a televisão não vai trazer esse impacto todo para a igreja local, mas vai trazer um impacto para o reino, vai trazer visibilidade para a igreja local. Mas o camarada que mora do outro lado do Rio de Janeiro não vai vir para cá porque ouviu uma boa mensagem. Mas a gente começa a falar de uma mensagem do reino, e aí vai procurar uma igreja batista, presbiteriana, metodista, congregacional, assembleia, sei lá. Uma igreja que seja bênção, perto. E se ele ouvir um evangelho diferente do que ele está ouvindo na televisão, o evangelho que foi o alcance da vida dele, ele vai falar assim: opa, o que eu estou ouvindo aqui é diferente do que eu ouvi na televisão com o pastor Josué. Então, de alguma maneira, ele começa a ter um parâmetro da vida dele. Eu acho que a televisão, a internet, o rádio, são ferramentas que hoje a igreja não pode deixar de usar. Então hoje você entra na internet, você vai ver um monte de vídeo meu. Eu tenho um quadro no programa chamado Palavra Direta. Então surge o assunto do mensalão, eu dou minha opinião sobre o mensalão. Surge o assunto agora da eleição, eu falo sobre a eleição. E o pessoal está ali ouvindo, tem uma palavra pregada e tem a palavra direta. E a pessoa fica ligada, tanto na mensagem bíblica quanto na mensagem sobre o tema atual que está acontecendo. E inclusive a gente pega esses trechinhos da palavra direta e joga lá na internet, de forma que alguém possa querer ouvir uma opinião do pastor ou da igreja sobre aquele assunto. Dessa maneira a gente vai norteando a vida das pessoas de uma orientação bíblica, de uma orientação pastoral. Eu acho que é o papel da igreja. A igreja é voz profética, tem que ser. A reforma protestante envolveu crítica a várias questões sociais. Lutero, Calvino e muitos. Dietrich Bonhoeffer morreu por uma questão social e foi contra o nazismo. Então a igreja precisa se pronunciar. E eu tenho televisão. Eu louvo a Deus por isso. Falando em pronunciar no evangelismo, o senhor fala numa pregação sobre a importância da gente fechar a porta de trás da igreja, deixar os irmãos saírem, voltarem. E eu queria que o senhor falasse sobre missões, o evangelismo. O senhor esteve agora, voltou de uma viagem recentemente. Eu queria que o senhor contasse a experiência do senhor em outros países, como que é lá fora a visão das pessoas sobre Jesus, diferente daqui do Brasil. Bem, o Brasil hoje, não vou dizer que experimenta um avivamento, mas o Brasil hoje experimenta uma graça abundante de Deus. Avivamento não, porque o avivamento promove transformação social real. Essa transformação social não está acontecendo ainda no meu modo de ver. A política não melhorou ainda, a violência não caiu ainda, os índices de divórcio não caíram ainda,
a homossexualidade não diminuiu ainda, ou seja, há um povo procurando a essência da fé, há um povo procurando a igreja, as igrejas estão lotadas, Deus está fazendo uma grande obra, mas isso ainda não gerou a repercussão social que precisa gerar. Que precisa. No caso da nossa igreja no Rio de Janeiro, a nossa visão é: nós vamos ganhar a cidade. Não é sozinho não, tem outras igrejas, mas nós vamos ganhar a cidade. Nós temos essa perspectiva, nós queremos mudar a história da cidade. E isso promovendo o quê? Mudança social. Menos menino na rua, menos gente rejeitada, menos divórcio, menos gente sofrendo, menos droga, menos bebedeira, menos corrupção, mais gente amando a sua família, amando a Deus. Então a gente precisa lutar por isso. Hoje o Brasil, ele gera uma expectativa mundial. O mundo espera que o Brasil envie missionários. O mundo espera que o Brasil mande o brasileiro. E nós temos uma coisa cultural que é de Deus, que é o futebol. O futebol, ele é poderoso. O futebol, você chega num lugar, o cara fala assim: Ronaldo, Romário, Ronaldinho. O cara já fala o nome do jogador. Se você falar Kaká, fala o nome de um jogador, ele já ri para você. Então o brasileiro, ele é aceito no mundo inteiro. Nós precisamos usar isso para promover missões. Só que missões não é só lá, missões também é aqui. E a igreja ganha gente, eles entram por uma porta, mas eles saem pelas portas dos fundos. Por quê? Porque não há uma conscientização na igreja que nós temos que ir e fazer discípulo. Fazer discípulo dá trabalho. Fazer discípulo envolve dedicação. Pegar o cara e botar numa classe para estudar a Bíblia com ele não faz um discípulo. Fazer discípulo é estar com ele no dia a dia, é ver como ele trata a mulher, como trata o filho, como é que ele se conduz na escola, no trabalho, é ver quais são as manias que ele adquiriu no mundo que ele não largou ainda. Então, discipular é vida na vida. E a minha proposta ontem no culto foi: nós precisamos dar discipulado, um discipulador para cada pessoa da igreja, principalmente os novos convertidos, para que eles entrem e fiquem, não venham a sair. Pastor, eu queria que você falasse sobre a importância do pequeno grupo, a relevância que esse grupo tem para a igreja. Bem, pequeno grupo para mim não é mais um ministério da igreja. Primeiro a gente precisa definir o que é o pequeno grupo para a igreja local. Para mim, o pequeno grupo é a igreja. Sem um pequeno grupo eu não consigo ter igreja. Por quê? Porque eu quero cuidar bem das ovelhas. Porque eu quero que as pessoas cresçam espiritualmente. E eu não vou conseguir cuidar bem nem de 100 pessoas, quanto mais de quase 2.000. Então, se a igreja não tiver grupos com pessoas treinadas que cuidem desses grupos, que motivem esses grupos, que orem com esses grupos, que procurem saber por que o irmão faltou ao culto. Nós vamos ter uma igreja e todo mundo diz: oi, glória a Deus, aleluia, oi irmão, beleza, tal. Mas nós não vamos ter realmente gente sendo pastoreada, bem cuidada, por mais que o pastor seja bem intencionado. Quando eu fui pastorear em Ipatinga, muito jovem, muito empolgado, eu não queria falar não para ninguém. O cara me falava: pastor, você pode ir lá em casa amanhã? Posso. Pastor, pode ir lá amanhã? Posso. Aí eu ia na primeira casa, ia na segunda, já atrasava na terceira, já atrasava mais na quarta. Quando chegava na quinta, o cara já estava chateado. O resultado, eu trabalhava que nem um louco e no final já tinha gente chateada comigo. E aí eu fui entender que eu precisava capacitar pessoas que cuidassem bem de grupos e que eu fosse apoiar aqueles que efetivamente precisassem do meu apoio. E não ir na casa de alguém que eu acabei de estar na casa dele, só porque é agradável na casa dele, enquanto que um outro nunca vai me pedir uma visita, mas está precisando. Então, o pequeno grupo, a célula, chame como quiser, ele para mim hoje é a única forma de se ter igreja. Igreja mesmo, do jeito do Novo Testamento. Para mim, na Bíblia, a igreja primitiva se reunia no templo e nas casas. Se não for assim, a gente vai ter uma igreja parcialmente bíblica. Por quê? Porque as pessoas precisam de cuidado.
de prestação de contas, de apoio, e um pastor, 10 pastores, por uma multidão, não é suficiente. Então hoje os pequenos grupos são a parte fundamental da nossa igreja, fizeram a diferença. Hoje eu tenho na nossa igreja 230 grupos, quase 2.000 pessoas em células, e eu tenho então 230 pessoas que estão cuidando de gente. Só que quem cuida, cresce. Quem cuida, melhora. Quem cuida, avança. Então eu tenho 230 pessoas que estão crescendo tremendamente. E eles estão me ajudando a fazer com que outros cresçam. Então hoje eu posso falar para a PIB de Valadares, invista nisso. Vale a pena, é fundamental. Pastor, nossa igreja completa 79 anos, é por isso que o senhor está aqui, veio participar das comemorações. Então, para encerrar, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para a PIB, uma dica, né, uma palavra mesmo para os nossos irmãos, de como permanecer firmes no amor de Deus, seguindo, né, o exemplo de Jesus Cristo. Bem, o que eu quero dizer para a PIB é que 79 anos vocês têm de história, de muitas lutas e com certeza de muito mais vitórias do que de lutas. Vocês têm uma história linda, vocês têm tudo para se orgulhar da história de vocês. Mas a minha palavra, a PIB de Valadares, é a seguinte: a gente não pode viver de passado. A gente não pode ficar falando, passou por aqui o pastor tal, fizemos a obra tal, construímos esse prédio, organizamos a igreja. Nós temos que pensar no que nós vamos fazer hoje. Nós temos que pensar na nossa condição hoje. Qual é a vida que nós temos hoje? Qual é a perspectiva que nós temos hoje? Qual é a qualidade do cristão dessa igreja hoje? Somos produtivos? Cada crente da PIB hoje vive o reino de Deus em excelência? Você, meu irmão, você dá fruto? Quantas pessoas desceram as águas do batistério dessa igreja esse ano, fruto da sua vida? Quem você está discipulando? A quem você está apoiando? As pessoas do seu relacionamento, da sua vizinhança, quando elas têm um problema, elas olham para você como um porto seguro. Você é um modelo de vida cristã. Quanto tempo você ora por dia? Quanto tempo você lê Bíblia por dia? Você leu a Bíblia todo ano passado? E esse ano? Está quase acabando? Bem, a minha palavra a você é que os 79 anos são motivo de glória, de alegria e de muita gratidão a Deus. Mas, se você não refletir e responder quem é você com Deus hoje, você vai celebrar uma história, mas a tua vida ficou na história. A tua vida não tem uma realidade. A tua vida não tem uma essência. Você vive de um conto e talvez viva de uma lenda. Mas o que Deus quer é que você viva uma realidade. Tempo com Deus, vida com Deus, paixão por Deus e pelas vidas. A minha oração é que o pastor dessa igreja, toda a liderança e cada membro da PIB de Valadares decida hoje de todo o coração viver o melhor de Deus, de todo o coração. Que Deus te use e Deus te abençoe. Amém. Obrigado, Ludmila, pela oportunidade de estar com você aqui e com todo o povo da PIB. Deus abençoe muito a sua vida, esse ministério tão importante de comunicação. Pastor, a gente que agradece a sua presença, que Deus possa abençoar a sua missão, a sua vida e a vida da sua família. Meu irmão, minha irmã, a gente fica por aqui, a nossa entrevista acabou. Até a próxima.